Paz e graça para você ligado nesta emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão e também de entrevistas e debates de todos os dias. E hoje vai haver um debate a respeito da seguinte questão. Na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, há alguns relatos, sobretudo no Antigo Testamento, em que anjos de Deus vieram a esse mundo e foram confundidos e tratados como seres humanos, né? Em alguns episódios até com detalhes meio, digamos, escabrosos, né? Quando eles estiveram em Sodoma e Gomorra, por exemplo, na casa de Ló, os homens da cidade queriam ter intimidades com aqueles visitantes humanos. Quando esses anjos estiveram na tenda de Abraão, esses ou outros, enfim, anjos de Deus, eles comeram e beberam como patriarca, né? Enfim, eram anjos, tinham uma mensagem obviamente celestial, isso fica muito claro no relato, eles não eram desse mundo, mas foram tratados como humanos e aparentavam ser humanos, inclusive a Bíblia os trata de varões. Então, partindo dessa premissa de que a Bíblia registra esses eventos com os anjos de Deus, a pergunta que se instala é a seguinte: os demônios, que são, na verdade, anjos caídos, também não podem se fazer passar por seres humanos? Eles também não podem assumir a forma humana e virem a esse mundo e serem confundidos com seres humanos, homens ou mulheres? Inclusive, há uma tradição aí antiga, registrada nos apócrifos, em que, eu não me lembro o nome que se dá aos demônios que assumem a forma masculina, mas a feminina eu lembro que é súcubus, né? Que são demônias que invadem os sonhos dos homens à noite para levá-los à perdição e por aí vai. Será que a gente já cruzou o caminho com algum demônio e achou que era um ser humano? Talvez isso possa explicar alguns problemas que você tenha com algumas pessoas por aí, né? De repente, seu chefe, seu patrão, não sei. Será que os demônios têm a mesma capacidade dos anjos de Deus de assumirem a forma humana e de serem confundidos com homens ou mulheres? Já parou para pensar nisso? Se não parou, pare agora. Se já pensou, nos diga o que você concluiu. Está no ar o Vejam Só. Muito bem, estamos começando o seu programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E eu já vou exortando você a entrar no site do programa para concorrer aos sorteios que a gente faz aqui. Você pode entrar no vejamsó.com.br e votar na enquete, e desse modo você estará pronto ou pronta para os sorteios, tanto o sorteio que eu vou fazer hoje, quanto o que vai ser feito no final da semana, tá bom? Muito bom. Quem é que vai conversar conosco sobre os demônios que podem ou não ser confundidos com seres humanos? Voltando ao programa Vejam Só, ele que deu uma sumida, anda viajando muito, é o pastor Marinho Monteiro, que é psicólogo, além de pastor, né? E um dos líderes da ONG Macanudos, além de ser líder também da Igreja Verdade e Vida. Paz e graça, pastor Marinho, seja bem-vindo. Amém. Que bom estar aqui de novo, pastor. Anda viajando, né? Estou viajando bastante, trabalhando bastante com jovens drogados, né? E é bastante triste ver que nós temos aí uma juventude que está se afundando no crack, né? É uma epidemia isso. O senhor trabalha especificamente com crianças e adolescentes? Crianças, né? E adolescentes, Na ONG Macanudos. Na ONG Macanudos. Onde fica a sede, pastor? Fica ali na Vila Mascote, na rua Damasceno Vieira, 751. Que é também a sede da igreja? Não, a sede da igreja é um pouquinho mais para cima, é 630 e alguma coisa. Mas na mesma rua? Na mesma rua, legal. Inclusive, meu filho, que agora está envolvido com a primeira igreja batista de São Caetano, né? Ele está namorando a Denise, linda filha do pastor de lá. E eles tiveram um acampamento e o seu filho foi o preletor. Foi, graças a Deus. O Thiago não é porque é meu filho, mas é um menino inteligente, né? Tá no evangelho desde pequenininho, né? Então a gente tem um testemunho muito grande daquilo que a gente pôde passar para ele, testemunho de pai, de família, né?
Porque a família é o centro de tudo mesmo, né? Verdade. Então é isso. Muito obrigado por ter voltado. Obrigado a vocês. Também de volta ao Vejam Só, embora ele não tenha se ausentado nos últimos tempos, graças a Deus, o polêmico pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Ele que é professor do Instituto Betel Brasileiro, mestre em teologia e língua hebraica, além de escritor. Pastor Vailate, paz e graça. Paz e graça, Heber. Paz e graça a todos os telespectadores, ao pastor Marinho também, né? É uma alegria muito grande estar aqui. Só achei curiosa essa definição, né? Esse adjetivo de polêmico, Ah, né? o senhor não é? Não sou polêmico, busco apenas expor o ponto de vista Sim. que julgo ser condizente com a Bíblia, não necessariamente polêmico. Tá bom. Até hoje, pessoas que me encontram falam daquele programa que veio o senhor e um outro debatedor falarem sobre a validade dos apócrifos. Ah, sim, ok. Não foi nada polêmico aquele Poxa tema, vida, né? eu recebi muitos, ainda recebo até hoje e-mails daqui. Pois é. Então, acho que foi o senhor e o Fontinelli. Eu acho que era Da Metodista ali. É possível, eu não lembro ainda. Então, eu não lembro foi. exatamente das pessoas. Mas é que o Fontinelli, eu sei que participou de temas com os Parecidos, apócrifos, né? Okay. e o senhor também. Okay. E a coisa... Não foi. Foi no tempo que tinha um seminarista, eram foi três. o Leonardo, né? O Leonardo, exatamente. Amigo. Aquele programa lá rende até hoje, viu? Rapaz, espero que renda positivamente. Aí né? vem dizer que não é polêmico. Tá. Tudo bem, para nós é ótimo. O propósito, vejam só, é fazer pensar. Ok. Né? Isso é fazer muito pensar. Bom, muito Onde fica a igreja Jaboque, irmão? Fica ali na Vila Alpina, na rua Dr. Vicente Jacalini, 834. Vila Alpina, São Paulo. Perto do cemitério, né? Perto, para cá, mais próximo ali a divisa com São Caetano. O cemitério ele um pouco mais para cima, fica mais para baixo. Tá certo. Muito obrigado pela Eu agradeço presença mais uma vez pelo convite. do irmão. Obrigado. Muito bem. A nossa enquete de hoje, você vai entrar, né, no site www.vejamsó.com.br e votar na enquete. A enquete é a seguinte: em sua opinião, é possível demônios serem confundidos com homens? É possível demônios serem confundidos com homens? Primeira resposta: sim. Afinal, também são anjos, embora caídos, podendo assumir forma humana. Segunda resposta: não, pois são espíritos e só podem tomar um corpo possuindo-o. Então aí, o corpo que o demônio vai tomar é o corpo do endemoniado, né? É outra história, é outra coisa. Terceira resposta: não sei. E essa é a minha mesmo. Eu não sei e não sei de verdade. Não estou brincando, não sei mesmo. Tanto é que o tema foi pautado para eu poder descobrir a resposta. É verdade. Quando eu não sei, eu ponho aqui, né, no tema. Aí a Ana traz os eruditos de plantão e a gente mata a nossa curiosidade e aprende mais um pouquinho. Então, se você, como eu, também não sabe, assista ao programa até o final. Se você sabe a resposta, entre no site do programa, vote na enquete, ponha seu comentário, porque isso só enriquece o nosso debate. Ao final do programa, todo mundo vai ter bastante informação bíblica para tirar a sua própria conclusão a respeito do assunto. E se você quer nos ajudar a fazer um programa melhor, use as ferramentas eletrônicas, né? Tanto o site vejamsó.com.br quanto o Facebook, né? Ou tá aí o endereço do Twitter, @programa Vejam Só, e também tem o Facebook, que é /programa Vejam Só. Em todas essas plataformas, você pode mandar críticas, sugestões, pautar ou sugerir temas, né? Assuntos, convidados, né? Para o programa, e caso a sua sugestão seja acatada, você ganha um presente do programa Vejam Só, tá bom? Muito bem. Pastor Marinho Monteiro, na sua primeira fala, o senhor que é psicólogo, lida com as questões da mente, né? Além de pastor, e eu sei da sua experiência muito profunda no campo da espiritualidade, né? Qual seria a sua primeira resposta para essa pergunta do tema? Se na Bíblia anjos foram confundidos com homens, o mesmo pode suceder aos demônios? Eu particularmente pode. Né? Pode.
E é uma coisa interessante porque desde pequeno eu sempre tive aquela coisa de ter visões e não sabia, morrer de medo de entrar em lugar escuro, quarto escuro, lugar que eu não conhecia, porque eu via as coisas desde pequeno. Né? Então eu fui crescendo com isso. Eu lembro, mesmo depois que eu me converti, que eu conheci a Cristo, eu lembro que uma pessoa já tinha sido ordenado pastor. Eu lembro que eu estou no púlpito e eu vejo uma mulher entrando e uma pessoa do lado dela. Uhum. E depois, para mim, tudo bem, estava tudo jóia. Até que quando ela sentou, a pessoa não sentou, a pessoa ficou entre ela e a outra cadeira, assim. Então ela ficou como se fosse atrás dela. Uhum. E ela não sentava. Eu percebi que não era humano. E essa mesma pessoa foi a pessoa que caiu endemoniada. Quando ela caiu endemoniada, aquela coisa que estava atrás, que eu achava que era uma pessoa, entrou nela. Uhum. Aí ela literalmente ficou endemoniada. Então, esse dia aí eu fiquei com bastante receio, fiquei com medo. Mesmo você sendo pastor, tendo a autoridade de Jesus ali, você pode expulsar. Eu sempre fui um homem de fazer jejum, mas aquele dia eu fiquei com bastante medo, porque eu via as duas pessoas chegando juntos, né? Então, foi uma experiência, assim, bastante aterradora. Não foi a primeira e também acho que não foi a última, porque aconteceu muitas outras coisas também, né? Então, eu acredito que sim. Os demônios podem se manifestar em forma humana? Pode. Aí o senhor expulsa eles em nome de Jesus? Como é que o senhor faz? Aí, na verdade, a gente começou a falar já estava justamente falando de oração, que o Senhor fazia, que o Senhor orava muito, expulsar demônio, como o menino, né, que ficou endemoniado lá, o lunático. Aquilo para mim é uma possessão também, que é o que aconteceu, né? Então, eu acho que o diabo ele tem várias maneiras de se manifestar. Uma delas é do jeito que eu vi, a primeira, e a segunda realmente é se manifestando na vida de uma pessoa, estando com a pessoa o tempo todo. Uhum. E a pessoa não sabe, né? Então a gente começou a orar, e aí foi quando a gente começou a orar que aquela coisa pegou e ela, lá onde ela estava, ela caiu endemoniada. Certo. Aí nós fomos até lá. Aliás, entre a escalada de abertura e o início do programa, o senhor me ajudou me soprando os nomes que se dão na literatura aí apócrifa para demônios que aparecem em forma masculina e em forma feminina. Isso. Em forma feminina é sucubus, né? E em forma masculina é incubo. Ah, tá. Então isso tem até nome. Tem até nome. Tá bom. Daí aparece no sonho das mulheres. Ah, então é a mesma função invertida. É, invertido. Tá certo. Pastor Carlos Augusto Vailate, o senhor, entre outras coisas, é versado nas questões da cultura hebraica, né? Entre elas a língua e tudo mais. O senhor acredita que os anjos podem ser confundidos, ou melhor, que os demônios podem ser confundidos com humanos? Biblicamente falando, e com todo respeito ao pastor, não. Não há nenhum único versículo na Bíblia em que demônios possam ser confundidos ou sejam vistos confundidos com seres humanos. No que diz respeito a anjos, sim, você citou Gênesis 18, Gênesis 19, é verdade. Do ponto de vista bíblico, não. O que ocorre? Quando nós falamos já da cultura judaica ou em contextos lendários, sim, mas aí é um contexto lendário. Aliás, Lilith, ou Lilith de uma forma bem popular, mas Lilith, ela é a rainha demônia da noite, que é um espírito súcubo, que acaba ali dentro das lendas judaicas, deitando com os homens incautos, buscando proliferar ali a sua prole demoníaca, gerando outros demônios. Não foi a primeira esposa de Adão? Então, isso aí no contexto literário e mitológico judaico. Biblicamente, de jeito nenhum. As lendas, o Paulo falava das lendas judaicas. Sim, certo? Sim. Para tomar cuidado com as lendas judaicas. E Lilith faz parte dessas lendas judaicas? Faz parte. Mas não tem um consenso muito, né? Não. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Exatamente. Lilith, aliás, é citada uma única vez na Bíblia, em Isaías no capítulo 34, mas não é citada com essa conotação. Ela é traduzida ali como se fosse coruja, né? Em algumas versões, em outras como fantasma e assim por diante. Porém, a Lilith na literatura judaica ela é vista como uma espécie de um espírito, é um espírito feminino alado, tem asas e que acaba tentando realmente se deitar com os homens, independentemente de serem casados ou solteiros, a fim de multiplicar a sua prole demoníaca. Isso é nada mais, nada menos do que mera mitologia e lenda. Biblicamente falando, por isso que eu comentei com todo respeito à visão do pastor,
Pode, talvez, Deus ter dado, sem dúvida alguma, algum discernimento, alguma visão específica com relação a isso, e ter dado. Agora, biblicamente, não há um fundamento que nos permita basear esse tipo de experiência na Bíblia. Pode ser uma experiência bem subjetiva, mas ela não tem embasamento bíblico. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Só vou fazer uma pergunta para o senhor, mas o senhor não vai responder agora. Tá bom, pode falar. Vai ficar para o próximo bloco a pergunta. Ok. Não existe nenhuma narrativa bíblica onde isso tenha ocorrido, o senhor já deixou bem claro. Nenhuma. Mas a Bíblia nega que isso seja possível? Não nega. Não vai responder mas agora. não afirma também. Exatamente, aí que tá. Não tem narrativa, mas também não tem. A Bíblia diz, não acontece. Ahá. Pelo menos até o final do programa a gente tem que... Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver, porque eu tenho um texto, aliás, para os dois já fica aqui, que no próximo bloco a gente vai explorar. O que é que Paulo quis dizer quando ele fala sobre os ministros de Satanás que podem até assumir a forma de anjos de luz? Se os ministros de Satanás podem assumir a forma de anjos de luz, por que que os demônios não podem assumir a forma humana, que é bem menos do que um anjo de luz? No próximo bloco vocês vão ter que me explicar isso direitinho. Aliás, ele, né? Porque o senhor já falou que é possível. Isso é uma experiência pessoal de ver, né? Como ele falou assim, e biblicamente eu também não vi nada, não tem isso. Mas eu tenho experiência própria de outras coisas que depois a gente pode conversar aqui. Vamos, nós vai prosear à vontade a respeito desse assunto. Isso é uma coisa que crente gosta de fazer, é falar do capeta, né? Enfim, faz parte, né? Faz parte. Então tá. A nossa repórter Kátia Silva preparou a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só. É comum ouvir pessoas com dúvidas a respeito dos anjos. Como, por exemplo, quem são eles, quanto tempo vivem, qual o poder que eles têm e o que os diferem dos homens, entre muitos outros questionamentos. A Bíblia nos mostra claramente que os anjos são criados por Deus. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. Louvai-o, o sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Alguns trechos bíblicos nos mostram que, algumas vezes, anjos foram confundidos com homens. Um exemplo é encontrado nesta passagem. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Outro trecho descrito na Bíblia, o qual os anjos foram confundidos com homens, é este. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correndo da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Estes são somente alguns dos trechos presentes nas Escrituras que de alguma forma referem-se à relação entre anjos e homens. Se na Bíblia anjos foram confundidos com homens, o mesmo pode suceder com os demônios? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Então, só para deixar claro, né? No primeiro episódio mencionado a matéria é a experiência em que os anjos vão a Sodoma tentar salvar a família de Ló da destruição iminente, e eles são confundidos com homens, e como os habitantes de Sodoma e Gomorra eram muito promíscuos, né? Eles queriam abusar dos homens. Sinal que os anjos foram com uma aparência muito boa, né? Se tivessem sido muito feios, acho que os habitantes de Sodoma não iam se interessar por eles. Porque não se interessaram pelas filhas de Ló. Aliás, essa palavra de Ló merece um debate, né? E também. Misericórdia. Mas tudo bem. Vamos deixar isso para outro dia.
Belo pai ele. Mas, bom, Ele estava preservando os anjos, né? então oferecendo as filhas? Então, para preservar a parte de que ele sentia que era de Deus mesmo, né? Tá bom. O senhor vai defender o Ló? Não estou defendendo, mas assim, ele quis assim, colocar os anjos não a dispor daquele povo promissor. Sim. Né? E o segundo episódio, aqueles 3 varões que aparecem, quem corre em direção a eles é Abraão, né? No episódio em que eles recebem na sua tenda, comem com eles e tal, e eles profetizam que dali 1 ano Abraão já estaria embalando Isaac. Isso, né? isso. Muito bem. Então, no bloco anterior eu deixei uma pergunta aos irmãos e eu queria saber. Pastor Marinho, Paulo fala que os ministros de Satanás podem se transformar em anjos de luz, né? Ou que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjos de luz, então que não seria demais que seus ministros aparecessem como pessoas de bem e tal. Eu não lembro onde está essa passagem. 2 Coríntios 11, 14. O senhor está com o texto aí? Sim. Então lê para nós, por favor. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, essa passagem não daria base para a gente crer que os demônios podem aparecer em forma humana? Olha, segundo aquilo que eu vi, que eu pude ver ali, quando desceu a escada com aquela mulher, eu vi uma pessoa ali. E se em outro lugar ele está sozinho ali, outra pessoa também vê. É uma pessoa que está ali, todo mundo vê, eu vi. Né? Então, assim, não são todas as pessoas que têm o dom de visão. Eu, graças a Deus, eu tive. Então, às vezes eu vejo. Aquele dia eu vi. Para mim era uma pessoa. Né? Se Paulo está falando isso, Paulo deve ter tido uma experiência. Ele deve ter tido alguma experiência com isso. Porque uma vez que ele está citando, ele não vai citar só por citar. Né? Paulo foi assim, na linguagem atualizadíssima, foi o cara ali do Evangelho. Então ele deve ter tido alguma experiência, né? Mas assim, um trecho que aparece e não aparece em outros lugares também, né? Então, quer dizer, fica um debate, mas assim, então, por exemplo, como o Evangelho vem vindo, então há tanto tempo, então a gente conhece outras pessoas que vêm também, sabe? Vêm pessoas sentadas numa cadeira e vêm estar em forma de humano e a pessoa vê. E o mais interessante é que algumas pessoas que não vêm, sentem. Sentem, vão sentar numa cadeira, não sentam, senta do outro. Por que isso? Então, quer dizer, existe, vamos falar assim, né? Os espíritas, os esotéricos gostam, existe uma energia, deve ter alguma energia ali para a pessoa não sentar ali. E eu já vi isso também. Né? Então, assim, eu tenho tido muitas experiências, nesse caso, de televisões. E não são legais. Tem algumas experiências que são muito boas, mas outras não são. Então, se Paulo está citando isso aí, certamente, eu acho que deve acontecer, sim. Não temos outros relatos. Você chegou a falar com algum deles? Não, nunca falei e também se tivesse que conversar, eu também não conversaria. Né? Mas assim, gritar, que o bicho grita porque não quer sair, tem que sair mesmo. Não, que é isso? Aí é outra história. Né? Mas nunca falei, entrevistar, como que é teu nome. Jesus faz isso com o gadareno, né? Então ali, ele estava endemoniado. E ele fala, como que é teu nome? Legião, ele fala. Então, quer dizer, Jesus fez uma pequena entrevista ali com ele. Mas só nesse caso também. Não, mas eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Tá. Pastor Vailate, essa passagem dá base para a gente pensar, pelo menos na possibilidade de? 2 Coríntios 11? A meu ver, não, porque diz lá que não é maravilha que Satanás se transfigure em anjo de luz. Não fala sobre um homem de luz. Entrando na questão que foi colocada ali, se Satanás pode ser confundido com homens, dentro do texto de 2 Coríntios 11, não dá base. 2 Coríntios 11, 14, 15, que foi o que nós lemos, né? Nós não temos essa base. Alguns textos que eu acho que é importante nós mencionarmos aqui, que normalmente são usados para tentar fundamentar ou corroborar essa ideia, são os famosos textos de Isaías 14, onde ali o conhecido rei da Babilônia, ele é visto ali como sendo, em alguns contextos ou de acordo com algumas cosmovisões sobre isso,
como se confundindo com o próprio diabo. O rei de Tiro, né, de uma forma geral ali em Ezequiel capítulo 28. Alguns poderiam talvez citar o anticristo, o que seria extremamente complicado, porque o anticristo ele é visto em 2 Tessalonicenses 2, em Apocalipse 20, como alguém que vem conforme a eficácia de Satanás, portanto ele se distingue dele. Então, assim, biblicamente nós não temos, nos contextos lendários, mitológicos, literaturas extra-bíblicas, apócrifas, pseudepigráficas, isso aí aparece, a referência a íncubos ou súcubos, sem dúvida alguma. No contexto bíblico, não. Aliás, essa referência ao anjo de luz, ela aparece em textos apócrifos judaicos posteriores, não aparece só na Bíblia. Olha que coisa interessante, né? Aliás, no testamento de Jó, que é um testamento apócrifo, não no livro de Jó, no testamento de Jó e no livro da vida de Adão e Eva, diz lá que Satanás ele se manifesta como um mendigo, ele aparece como um vendedor de pães e também como um anjo de luz. Estamos falando de textos apócrifos ou pseudepigráficos. Não estamos nos referindo à Bíblia. Biblicamente falando, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós não temos nenhum texto que nos aponte para esse tipo de situação. Com os anjos, sim. Aliás, anjos, se você me permite, Heber, porque há, inclusive, essa ambiguidade com relação aos anjos, que, por exemplo, não há com os demônios. Linguisticamente, isso pode ser facilmente explicado. A palavra anjo, em hebraico e em grego, em hebraico é malar, em grego angelos, ela é uma palavra ambígua. Ela significa tanto mensageiro, como pode também ser traduzida como anjo. De acordo com o contexto, é que nós veremos qual que é a tradução preferível. Isso é interessante, porque em Gênesis 18 e 19, que foram citados agora há pouco, em Gênesis 18, 2, os homens que vão visitar Abraão são chamados ali de Anashim, homens. Em Gênesis 19, 1, que é o contexto de Ló, eles são chamados de Malachim, que é mensageiros ou anjos. Então, essa questão também linguística, ela ajuda a propiciar essa confusão. Aliás, aquele ser misterioso que luta com Jacó, então, em Gênesis 32, é chamado ali de Ish. Ish é um ser humano do sexo masculino, homem, macho. E em Oséias 12:4, bem mais para frente na tradição bíblica, ele é chamado de Malar, de anjo ou mensageiro. Então, essa questão ambígua na questão linguística, ela não necessariamente é vista na questão de Satanás. No Antigo Testamento, até poderemos tentar ver um ou outro texto, mas existe apenas um local no Antigo Testamento, onde Satã, como substantivo ali, ele ocorre sem o artigo e talvez ali se refira ao diabo, que é 1 Crônicas 21. Em Jó capítulos 1 e 2 ele aparece sempre precedido de artigo, pode ser uma função, em Zacarias capítulo 3 também. Então, isso é muito escasso no Antigo Testamento, mas é muito mais... aparece de uma forma em larga escala a partir do período intertestamentário e no período neotestamentário, né? Então são esses detalhes que a gente vê essa ambiguidade. Agora, com relação ao anjo, com relação ao demônio, nós não vemos. Só vemos nos contextos mitológicos e lendários, na Bíblia, em nenhum lugar. Tá, então deixa eu contestar aqui, okay. Aí eu quero que o pastor Marinho fale e depois o senhor também fale. O que é que impediria o demônio de assumir a forma humana se ele assumiu a forma de serpente? Ou não era o demônio que estava, não era o diabo que estava lá em Gênesis 3? Sim, eu entendo. Era o diabo? Eu acho que sim. Então, mas a Bíblia fala da serpente, certo? Fala da serpente, Então, o diabo estava em forma de serpente. Serpente. Então, se o diabo pode aparecer em forma de serpente e fala com o homem, e o homem ainda dá conversa para a serpente, por que não pode aparecer em forma humana? O senhor defende que sim, né? Não, eu sim. Agora, eu tô querendo achar aqui, eu tinha marcado, mas eu fiz uma colinha aqui que por exemplo, os Anakins, né, que eram anjos, eles não foram ter relações com as mulheres? Gênesis 6. Uhum. Então, se eles eram anjos, eles não eram anjos bons. Não. Eles eram anjos mauzinhos. Sim. E gostaram tanto das mulheres que se juntaram a elas. Logo, para elas se juntarem com ele tinha que ter forma de homem. Com certeza absoluta. Só que isso é uma hipótese. Uma das hipóteses... Aliás, sobre isso eu terei que falar alguma coisa. Lógico que o senhor vai falar. Mas só para o telespectador entender, que o senhor é o segundo
visitantes, vejam só, que defende essa hipótese. O primeiro é o reverendo Fontinelli, né? Da Igreja Metodista Livre. Que, de fato, Gênesis 6 fala dos filhos de Deus que cobiçaram e tiveram relação com as mulheres, as filhas dos homens, então teriam sido anjos caídos. Aliás, o nome desses anjos aparece no livro apócrifo de Enoque. Primeiro Enoque, capítulo 6. Livro de Enoque capítulo aparece, 7. é verdade. O senhor sabe até o capítulo, Sim. versículo? O senhor anda lendo muito apócrifo. Primeiro Enoque, capítulo 6, versos 1 a 4 e capítulo 7, versos 1 e 2. Fala sério. Tá lá. Pastor, mas o pastor falou uma coisa assim que eu fiquei... tive uma experiência assim. Se o demônio ou o diabo se transformou na serpente, vamos parar aí. Eu acredito. Uhum. Da mesma forma que um dia eu estava na casa de uma pessoa macumbeira, que eu fui levado lá, que eu achei que eu fosse orar com uma pessoa que estava enferma e estava de verdade. E quando chegou lá, na casa dela era uma coisa horrível, porque era tudo vermelho e preto. Eu entrei ali e fui levado por uns amigos. Quando chegou lá, ela levantou da cama e ficou sentada na mesa da cozinha, junto, e atrás onde eu estava sentado, tinha um papagaio. E era um papagaio grande. E na hora que eu fui falando de Cristo, o bicho abriu as asas assim e fez menção de voar em cima de mim, só que eu não estava vendo. Então, capeta entrou no bicho. Se ele pula nas minhas costas naquela hora, na minha cabeça, no meu cangote, eu teria ficado doido ali. Claro. Só que o nosso amigo também, que era um irmãozinho fervoroso, glória a Deus, Assembleia de Deus ali, vibrante, que ele viu aquilo, ele começou: te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, repreendendo assim, quietinho, e eu não vi, porque eu estou aqui ministrando para a mulher debatendo comigo, até que o bicho começou a dormir, dormiu no puleiro e caiu do puleiro. Tá brincando? Caiu do puleiro. Isso, meu irmão, eu fiquei, tomei aquele susto, porque eu olhei para trás e o bichinho não estava mais ali, porque ele era um puleiro grande assim, e ele estava solto. E ele caiu do puleiro. Aí depois, quando a gente saiu, tudo, ele falou assim: eu não acredito, o bicho estava pronto para voar em cima de você, era um capeta puro ali. Então, se o demônio, ele entra no bicho, como entrou nos porcos, ele entra no cavalo, ele entra no cachorro, no gato, no passarinho, entrou nesse. Né? Então, assim, se ele tem essa capacidade, ele entra nas pessoas, aí já a pessoa fica endemoniada. Disso mesmo. A gente não duvida. Né? Isso ele fica assim. Então, assim, eu acho que ele tem sim condição de se transformar em homem e se passar por homem. Vamos lá, o pastor vai lá, técnico de plantão. Deixa eu falar. Bom, primeiramente, com relação a Satanás ter se transformado em serpente, você inclusive acho que comentou algo, é uma hipótese. A Bíblia não diz que ele se transforma, e muito possivelmente, é bem possível, não necessariamente bem provável, que ele possa ter incorporado ali na serpente. Então nós teremos uma possessão satânica, não demoníaca ali na serpente, como ocorre com alguns animais, e tudo é possível realmente de ocorrer, tá? Com relação a Gênesis 6, eu particularmente creio que os filhos de Deus ali também são anjos, né? Eu não é a linhagem de Sete. Então é o terceiro. Eu, inclusive, um detalhe depois para os telespectadores, quem se interessar, eu escrevi um artigo acadêmico para a USP, será publicado pela USP agora numa revista eletrônica em dezembro ou em janeiro, onde eu comento sobre as várias interpretações de Gênesis 6, no judaísmo, no contexto cristão, faço a exegese do texto, e isso estará disponível para as pessoas acessarem e baixarem. Então o senhor defende a ideia de que eram, mas aí é que entra um detalhe que eu quero deixar bem claro aqui, né? Quando eu digo que eram anjos ali, eu entendo que são anjos, porque a expressão hebraica Bnei Elohim, ela se refere nas poucas vezes que aparece na Bíblia, em Jó, em alguns outros textos, e até em aramaico no texto de Daniel 3:25, ela se refere sempre a anjos, nunca a seres humanos, ponto. Linguisticamente, não tenho como defender outra coisa. A questão é, a meu ver, quando o texto diz lá que os filhos de Deus, eles acabaram cobiçando as mulheres, o texto bíblico, em Gênesis 6, versos 1 a 4, ele está descrevendo um elemento mitológico inserido no texto. Todavia, o autor bíblico, o autor de Gênesis,
ao descrever isso, ele não necessariamente está fazendo um juízo de valor sobre a validade dessa crença. A ideia de que seres divinos, sobrenaturais, anjos e assim por diante, ou até seres híbridos, né, misturando ali formas humanas, divinas e assim por diante, coabitavam, essa ideia de que eles coabitavam com mulheres, ela era muito típica do contexto do Antigo Oriente Médio. Não é uma exclusividade do texto bíblico, ela está presente em várias outras culturas. Então a Bíblia, a meu ver, ela tenta demitologizar isso, mas acaba não sendo bem sucedida nesse elemento, de maneira que ela acaba preservando alguns resquícios ou reminiscências dos elementos mitológicos. Porém, o autor bíblico, quando ele cita, ele não está fazendo juízo de valor. A meu ver, ele está querendo usar isso para ilustrar o tamanho pecado, a gravidade tão intensa do pecado da geração diluviana, e é como se ele quisesse parafrasear o pecado da geração do dilúvio da seguinte forma: olha, assim como as pessoas da época do dilúvio, elas pecaram, e isso trará sobre elas o dilúvio, esse pecado é tão grave como o pecado dos filhos de Deus, isto é, os anjos, que na crendice da época tentaram coabitar com as mulheres. Então ele descreve isso sem fazer um juízo de valor sobre a validade ou não validade dessa crença. Essa é a minha interpretação, que sairá agora publicado na USP, até na revista eletrônica, com mais pormenores, deve ter umas 24 ou 25 páginas, com exegese e vários outros comentários. Então esse é um texto que ele é interessante. A Bíblia, ao citar, ela não está necessariamente referendando essa crença. Ela está simplesmente mencionando: olha, o pecado da geração do dilúvio é tão grave como o pecado cometido por esses seres celestiais na crendice. Né? Eu sei que no Velho Testamento, eu também trouxe minha cola, não estou lembrando agora, mas que fala isso também. Né? Assim como lá atrás, por que pecaram, por causa do dilúvio, acontece tudo isso aí. Mas como a Bíblia também, ela tem tanta figura, a Bíblia tem muita figura. Sim, é verdade, né? é verdade. Então, quer dizer, você, assim, isso você, né, falando com você assim, você defendendo algumas coisas que se é figurado, né, tem muita coisa figura, como a gente pode provar que isso não pode acontecer, entendeu? Porque é figurada, tem muita figura ali. Sim. Né? E como é figura de linguagem no português. Né? Não é mesmo? Aqui, por exemplo, nesse texto aí, por exemplo, dos anjos, a gente já estudou tanto isso também. Então, se eles têm essa condição de aparecer como apareceu para Abraão e apareceu também para Gideão e também comeu lá com Gideão. Sim. Não é mesmo? Se eles podem, os outros, a diferença dos outros é que os outros, os caídos, a diferença deles é que eles são maus. Eles cobiçam as coisas de Deus, eles querem ser Deus, eles querem ter tudo que Deus tem. Se eles têm isso aí e eles são seres invisíveis e transformam, eles podem, por isso que eu falo que eu acho que eles podem sim transformar em homens. Assim, de novo, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que Satanás, a besta, o falso profeta, todo aquele contexto escatológico futuro, eles fariam ali sinais realmente estrondorosos que poderiam enganar quaisquer pessoas. Sim. Só que ela se silencia sobre que tipo de sinais eles poderiam fazer. É isso que eu quero dizer. Então, a Bíblia, não que eu negue que algo parecido possa talvez ocorrer. Biblicamente falando, nós não temos nenhum fundamento para isso. É isso que eu quis dizer. E, respondendo à pergunta do pastor, como nós podemos saber a questão quando algo realmente é alegórico, é figura de linguagem ou é literal, o próprio contexto bíblico nos dará esses tipos de dicas. Nem sempre. Né? Não necessariamente, muitas vezes será ambíguo, mas para as questões que são centrais, sim. Para as questões centrais da nossa fé cristã, sim. Questões centrais, não as secundárias e periféricas, as centrais. Pecado é uma questão central? Sem dúvida alguma. A serpente que apareceu no Éden é literal ou é um relato eivado de mito como o de Gênesis 6? É literal, mas também está cercado de mito, porque a serpente ela tem uma simbologia muito grande no contexto do Antigo Oriente Médio. Né? Mas é uma serpente. Por que uma serpente? Vamos entender agora a parte literal. Porque Paulo se refere a ele fala que eu temo que assim como Eva ali foi enganada pela serpente, ele está se referindo ao engano do diabo lá. Ok, mas ele cita a serpente e não cita diabo, né? Ao citar a serpente,
no mínimo, ele admite a literalidade dela no Gênesis. No mínimo, a literalidade. Se ela é transformada, se ela é incorporada, o que acontece? Isso já Deixa é eu fazer outra uma questão. pergunta para o senhor. No Vamos próximo lá. bloco, pastor Marinho, o senhor comenta a minha Vamos lá. hipótese. Ok, Certo? ok. Vamos ver, é uma hipótese minha, que é a seguinte. O relato de Gênesis 3, para nós, do século XXI, soa um tanto quanto infantil. Mas Deus tinha que transmitir ao ser humano, desde sempre até quanto durar a humanidade, como é que o mal entrou nesse mundo. Ok. Então ele pode ter optado por uma descrição que todas as culturas humanas pudessem compreender. Então, é a narrativa que nós temos lá, onde o ser humano dialoga com o diabo, porque lá em Apocalipse a serpente é identificada como o diabo. Ok. Dialoga com o diabo e o diabo convence o ser humano a desobedecer a Deus, certo? Não precisa ter necessariamente uma cobra falando. Aliás, uma cobra com pés, diga-se de passagem. Pois é. Né? Falando. Por que não pode ser isso? E aí, todas as vezes que a Bíblia se refere ao episódio do Éden, a queda, se refere à serpente. Todo mundo entende do que se trata. No próximo bloco a gente vai discutir se isso é possível ou eu acabei de dizer uma grande heresia. E a gente está quebrando o pau aqui porque nós estamos discutindo, toda vez que fala do capeta, ele, né, não pode ter sossego. Então tá bom. A ideia é a seguinte, será que os anjos caídos, os demônios, podem assumir a forma humana do mesmo modo que os anjos de Deus fizeram no passado? É isso que nós estamos discutindo aqui. E na esteira dessa discussão, a gente estava falando da serpente do Éden, já que o diabo assumiu essa forma e tal. E eu apertei meus dois convidados sobre uma hipótese. O relato de Gênesis 3 não precisa ser necessariamente literal, ele pode ser um relato alegórico, falando do inimigo das nossas almas, o diabo, que de algum modo enganou o ser humano e o levou à desobediência lá no Jardim do Éden. O senhor concorda comigo ou o senhor acha que eu falei uma heresia? Eu acho assim, né, que quando a Bíblia, se nós temos que seguir um caminho do Senhor que Deus tem colocado pra gente, quando fala ali que a serpente é o diabo, eu acho que a gente tem que acreditar nisso. Porque se ele é o inimigo e é o nosso inimigo, é o inimigo de Deus, a gente tem que acreditar porque ele é o nosso inimigo mesmo. Então a gente tem que acreditar naquilo. Se é figura de linguagem, se é alegoria ou não, nós temos que acreditar. Porque em outras horas na Bíblia tem outras figuras também e a gente acredita. Não é mesmo? Assim como Apocalipse. Se a gente olhar Apocalipse lá e começar a ler, se você não tiver uma cabeça boa, você vai pirar ali. Não é mesmo? Então, sabe, e nós acreditamos no Apocalipse. E se a gente acredita no Apocalipse, nós temos que acreditar lá em Gênesis também. Gênesis 3 tinha uma cobra? Para mim é uma cobra. Se está lá cobra, uma serpente, é uma serpente. Eu tenho que acreditar que se o capeta, ou a serpente ficou endemoniada, ou o capeta era o próprio capeta que se transformou em serpente ali, se ele se transforma em serpente, ele se transforma em ser humano. Ah, tá. Aí eu concordo com o senhor. Né? Então ele fez lá para quê? Para Eva cair contra quem? Contra o... Tá. Mas o senhor acredita na literalidade de Gênesis? Então teve uma serpente em Gênesis e haverá um dragão nos últimos tempos. Eu acredito, então, tem que acreditar nisso. Por quê? Vai ter dragão? Vai ter, por que não? Por que não? Porque se é uma figura, o pessoal não fala, por exemplo, todo mundo até acha... O senhor não está falando que é figura, o senhor acredita numa serpente literal. Sim, acredito. Então, o dragão... Não, e acredito na serpente de verdade, que se o capeta pode se transformar em homem, ele pode se transformar em uma serpente de verdade. Tá, o senhor conseguiu escapar. O pastor vai lá. Não, eu já tinha falado isso. O senhor disse que acredita que havia uma cobra lá. Literal. Dragão eu já não acredito que seja literal. Dois pesos, duas medidas. Não, claro. 2 pesos, 2 medidas, não. Quando nós vemos o termo dragão, o termo drácon, que aparece na Septuaginta, ele é eivado, né, ele é repleto de elementos também mitológicos e tudo. O mesmo não pode ser dito no que diz respeito à serpente. A serpente também tem vários elementos mitológicos que a cercam? Tem. Mas uma coisa é entender a literalidade da serpente e de um dragão, que é um animal fabuloso, fantástico, no contexto mitológico lendário do Antigo Oriente Médio. É outra história. Agora,
Com relação à serpente, a gente tem que entender o seguinte. Eu, particularmente, sou propenso a pensar que ela é possuída ali pelo próprio Satanás. E eu explico por quê. O próprio Satanás, biblicamente falando, parece que ele possui apenas 2 indivíduos. Um animal, no Antigo Testamento, que é a serpente, e Judas, em João no capítulo 13. E em 2 momentos cruciais da história. O primeiro momento em Gênesis 3, onde existe ali a queda do homem e, consequentemente, de toda a humanidade que vive solidariamente ou federativamente em Adão. E o segundo momento emblemático, que é o momento que antecede a crucificação de Jesus, onde o próprio Satanás, a Bíblia diz que Satanás ou o diabo entrou em Judas, que está em João no capítulo 13. Então, esses são os 2 únicos momentos. Daí entender a literalidade da serpente do Éden. Além disso, é interessante a gente entender que quando ali o texto diz, Deus falando ali que porá inimizade entre a mulher, a serpente, assim por diante, os seus descendentes, os descendentes de ambos, a palavra hebraica ali para inimizade, ela implica na existência de um ser inteligente, o que não pode ser a serpente. Isso dá subsídios para entender que um ser inteligente, como o próprio Satanás, então a incorporou e, ao incorporá-la, permitiu que ela ali falasse assim por diante, né? Então, essa é uma questão que eu sou propenso a compreender ali, embora não negue a existência das interpretações mitológicas e todas ali, mas não veja ela ali necessariamente em Gênesis 3, uma vez que é um momento crucial da história da humanidade, assim como é a traição de Jesus por Judas em João 13. Nesses momentos específicos, há incorporações satânicas específicas, porque são momentos ímpares, singulares da história da humanidade. A queda de Adão no pecado e as vésperas da cruz de Cristo. Oswaldo Alves, oi, pode falar. É engraçado, assim, a maneira como ele falou assim, se é um ser inteligente, não pode ser, por exemplo, aparecer para Eva um ser inteligente que seja um cachorro inteligente, uma mula de Balaão. Não pode, então tem que ser uma pessoa. Se Eva é uma mulher, ela tem que ver um homem para poder acreditar. Não, mas se ela visse um homem que não fosse Adão, ela não ia... Mas aí é o seguinte, ela não viu outro homem, ela só tinha visto Adão. E se aparece um outro? Apareceu a serpente. Mas poderia aparecer um outro homem. Aí já é uma hipótese. Então aí é uma hipótese, aí é figura. Ok. Não é mesmo? Aí é uma hipótese, figura. mas aí é uma hipótese baseada no silêncio, nós não sabemos. Por isso que eu comentei. Por isso que eu defendo a ideia de que o relato de Gênesis 3, assim como o do 6, mencionam um fato real acontecido numa linguagem mítica. Né? É a mesma coisa do dragão. Se é uma hipótese, porque lá não fala, por exemplo, tem uma parte no Apocalipse, eu não lembro agora onde está, a gente precisa olhar, né? Que a gente olha ali, dá a impressão que você está vendo a Segunda Guerra Mundial. Os aviões atacando, atirando e tal. Então, se lá está falando de abelhas e outros animais, outros insetos ali, por que não pode aparecer, então, por exemplo, o dragão? É que a serpente é um animal que todos nós conhecemos. O nome dragão é uma figura mitológica, por isso que eu falei que, para mim, a meu ver, a serpente é um animal então, real. Mas aí... Dragão não há o animal dragão. É isso que eu quero dizer. Que animal é o animal dragão? Nunca existiu. Olha, não existe. O dragão nunca existiu. Exato. A serpente, sim. É isso que eu quero colocar. Eu não sei se o dragão nunca existiu. Porque todas as descrições de dragão que a gente conhece são muito semelhantes àquilo que hoje nós sabemos que existiram, que foram algumas espécies de dinossauros. Então, né? Que é uma descoberta do século XIX. A Bíblia foi escrita 1.500 anos antes de Cristo. Então, o que acontece, Heber? Deixa eu tocar num assunto o que... monstro do Lago Ness. Todo mundo quer saber onde está o monstro do Lago Ness. Quando a gente lê a figura, por exemplo, tem um texto, eu vou citar porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Quando a gente vê um dos maravilhosos milagres conhecidos de Êxodo, capítulo 7, versos 8 a 13, ali é o famoso milagre em que Moisés ali, juntamente com Arão, tem as suas varas transformadas em, normalmente, serpentes. Só que a palavra hebraica ali é a palavra tanin. Tanin normalmente é traduzido como crocodilo. Aliás, até hoje em Israel, em hebraico moderno, quando diz que o sujeito chora lágrimas de crocodilo, a ideia do fingimento, usa-se a palavra tanin. Como que a Septuaginta traduziu tanin? Como dracon.
como dragão. Então, o que seria tanino, que seria um crocodilo... deu cobra? Então, porque normalmente as pessoas se baseiam no texto de Êxodo 4, versos 1 a 5, onde ali, no primeiro momento, quando Moisés ele lança a sua vara, ali... No Sinai. Não, Êxodo 4. Êxodo 4, versos 1 a 5, quando Deus o comissiona, ele lança a vara. A vara ali se transforma em Nahash. Nahash é serpente. Em Êxodo 7, que é um texto paralelo no tema, diz que a vara, matei em hebraico, se transforma em tanin. Muitos entendem que tanin é sinônimo de Nahash, mas eu particularmente traduzo ali como crocodilo. Vários outros estudiosos, né, judeus e cristãos também veem. E, a meu ver, claro que é uma interpretação minha desse texto, porque você tem uma semelhança com o contexto egípcio, onde haviam magos que jogaram seus bastões de cera e eles se transformaram em crocodilos vivos que comeram um sujeito que tinha um romance com uma mulher de um determinado mago. Ou seja, Êxodo, ele acaba usando ali uma linguagem que tem o seu paralelo no contexto egípcio, para que os magos entendessem perfeitamente aquilo que Deus estava realizando por meio de Moisés e Arão. Então, peraí. Então, vamos ver se eu entendi. Vamos lá. Então, os magos, que Paulo até dá o nome deles lá. Janes e Jambres, que é tirado do Targum, viu? Não está nem no texto hebraico, nem na Septuaginta, é do Targum. Mas está no Novo Testamento. Está lá no Novo Testamento. E nos textos de Qumran também aparece. Então, como é que eles chamam? Janes e Jambres. Janes e Jambres. Isso, Janes e Jambres de forma portuguesa. Eles produziram com os seus bastões crocodilos ou serpentes. Então, nesse texto aí de Êxodo 7, eu sou propenso, não é citado, mas diz que eles repetem o milagre. Então, em tese, seriam crocodilos. Então, mas o crocodilo de Moisés devorou... Exatamente, os crocodilos deles. Os crocodilos deles. Exatamente. E a Septuaginta traduz tanin, crocodilo, por dracon. Aí é que eu dragão. Falei, por que dragão? Porque a Septuaginta, que traduz isso entre terceiro e segundo séculos antes de Cristo, já está eivada de elementos mitológicos. Daí a minha fala em persistir na ideia de que serpente é literal e dragão é mitológico. Tá bom. Tudo bem. Oswaldo Alves, de Gravatá, em Pernambuco. A natureza do homem bem reflete o fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, o gosto pelas coisas do mundo revela comportamento de pecado nas decisões humanas, mesmo que a consciência, ou seja, Deus falando com o pecador, revele o caminho a ser seguido. O homem reluta em abrir mão das tentações do mundo. Neste sentido, o estudo e a prática dos ensinamentos compreendidos e entendidos na Escritura Sagrada servirão como fiel condutor para combater a provável tentação, tanto pelos anjos caídos, pelos demônios, pelos seguidores do anticristo, como pelo discernimento dos eleitos, ao sacerdócio dos falsos profetas que pregam, falam e se emocionam como verdadeiros crentes e no coração e na prática do dia a dia apenas tiram dividendos na exploração da fé dos legítimos eleitos. Bom. Já o irmão Oliveira de Uberaba, em Minas Gerais, diz: os anjos caídos só podem possuir corpos dos homens naturais. Agora, a dúvida será sobre o verdadeiro anticristo. Será um demônio encarnado como homem natural ou um homem natural possuído pelo próprio Satanás? Devemos lembrar o que a Bíblia diz: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O cristão verdadeiro, por ter o Espírito Santo dentro dele e tem poder sobre todos os demônios. Quando Jesus Cristo enviou seus apóstolos para fora em sua missão, ele disse que estava dando-lhes autoridade sobre todo o poder do inimigo. A autoridade de Jesus é maior do que o poder satânico. Quando os discípulos voltaram, disseram que expulsaram os demônios em nome de Jesus. Aliás, eles ficaram até impressionados com isso. Na sua opinião, o anticristo vai ser o diabo encarnado ou vai ser um endemoniado mor? É opinião pessoal minha também. Eu acho que é como se fosse a mesma questão, seria assim, como o pastor falou ali também, né? Como Maria ficou, então, recebeu a bênção de receber Jesus no seu ventre, eu acho que vai haver, por exemplo, uma mulher que vai receber uma semente maligna do capeta, e esse filho dela é que vai ser o homem que vai ser o anticristo mesmo. Entendi. Então eu penso desse jeito. Tá? Não acho que ele vai encarnar alguém, não. Eu acho que vai ser desse jeito. Ele está copiando, ele tenta copiar o modelo do Senhor, de Deus. Então, eu acho que ele vai copiar isso aí. E o senhor, pastor?
Bom, quando a gente fala de anticristo, né, o prefixo anti quer dizer no lugar de. Então a ideia de e além de significar no lugar de, veio depois por extensão a significar contra. O anticristo é alguém que quer usurpar o lugar de Cristo e ao querer ocupar o lugar de Cristo, logo ele é contra ele. Essa é a ideia do prefixo anti, alguém que quer estar no lugar de alguém e portanto é contrário a ele. O anticristo, biblicamente falando, é um homem. 2 Tessalonicenses 2:3 o chama de Roantropos Tesanomias, o homem da iniquidade ou o homem sem lei. Roantropos, o homem, deixa bem claro, então é um homem. Possivelmente será uma pessoa endemoniada, possivelmente. Todavia a Bíblia se cala sobre isso. Posso interromper um pouquinho? Claro que pode. Quando Tessalonicenses fala do homem da iniquidade, fala o homem, Roantropos. Roantropos. E quando Timóteo, ou Hebreus, eu não sei qual dos textos, fala que nós temos um único mediador, Jesus Cristo, homem. Não aparece antropos também? A referência é essa. Mas a questão... Não, mas espera um pouquinho. Quando ele fala Jesus Cristo, homem... Roantropos. Sim, Jesus Cristo homem, o Jesus Cristo que se encarnou e que foi homem. É o que a gente pode defender aqui. O anticristo pode ser um capeta encarnado. Não, mas aí é outra história. Quando nós falamos de Jesus, Jesus é uma história. Eu sei. Mas se a gente usar, se você usar o argumento de que fala lá que o homem da iniquidade é um ser humano, porque aparece Roantropos. Sim. O mesmo Novo Testamento, quando fala de Jesus, também fala Jesus Roantropos. Sim, mas porque Jesus se encarnou, Jesus foi homem, sem dúvida. Foi um homem de carne e osso, que tinha sangue nas veias, como nós temos. E o diabo não pode fazer a mesma coisa? Então, aí é que está, mas aí já é uma inferência que a Bíblia já não diz. A Bíblia diz que é um homem, e por que não pode ser? Porque não pode ser necessariamente a forma de um homem. Primeiro, ele é definido como homem, 2 Tessalonicenses 2:3. E em 2 Tessalonicenses 2:9 diz que o anticristo, ele surge como homem e ele é dado poderes, tudo conforme a eficácia de Satanás. Então, Satanás, ele é distinguido do anticristo, embora tenha relação com ele, são vistos como duas entidades distintas em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 9. Assim como o pai é distinto do filho. Mas aí você está falando da trindade, é uma outra questão. É a teoria que todo mundo acredita, que aí é outra questão. Na filmografia, quem que era o bebê de Rosemary? Lembra? Sim. Então, que é mais ou menos o que o senhor está falando. Certo. Certo? Que essa hipótese que o nosso irmão levantou, o pastor, pode ocorrer? Pode, mas de novo, nós entramos, claro, deixou bem claro, uma posição dele, é uma hipótese. Complicado. Pode ocorrer? Pode, claro que pode. A nossa ideia, eu gosto, claro, dentro do possível de basear na Bíblia, por isso, quer dizer, a Bíblia fala algo sobre isso? Não fala. É possível, num contexto extra-bíblico, fazer conjecturas ou hipóteses? Claro, aí nós temos eu penso, sem dúvida. Eu acho assim, se a gente está discutindo a Satanás ou os anjos caídos, se pode se transformar em homem ou não, tudo bem, a gente tem que estar aberto para entender isso, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você já teve visão aberta alguma vez? Olha, literalmente... E se você acredita também? Acredito. Eu acredito, eu não sou cessacionista, creio na atualidade dos dons espirituais. Visão necessariamente não, mas já tive sonhos que em contextos bem específicos, alguns deles na minha conversão, onde eu sonhei com lugares que dantes eu nunca tinha visto na minha vida, inclusive que envolveram o meu batismo, quando eu me batizei nas águas, e quando eu entrei no local para ser batizado nas águas, o local era idêntico ao do meu sonho de meses atrás, idêntico, eu nunca tinha ido até aquele lugar, eu fui batizado em Alphaville. Então assim, eu creio absolutamente nisso. Eu busco ser mais racional, até pela minha formação acadêmica e tudo, até pelas minhas características, mas creio no elemento sobrenatural, desde que haja um bom senso bíblico, certo, né? Mas concordo. eu creio totalmente. Vamos ver o que a nossa repórter apurou quando fez a pergunta tema de hoje às pessoas que ela encontrou, acredito eu, numa livraria evangélica. Se na Bíblia anjos foram confundidos com homens, o mesmo pode suceder com os demônios? Acredito que sim. Porque é claro, se na própria Bíblia os anjos foram confundidos com homens, porque na Terra não vai ser confundido com os demônios? Eu, na minha concepção, não acho que não. Por quê? Porque, bom, demônios
já é aquele que veio de lá de cima. Então também são anjos, né, que denegriram sua imagem para com Deus, ou seja, estão automaticamente, biblicamente falando, condenados, né? Possa ser até que tenha pessoas que se confundam, mas eu não acho que não. Sim. Porque hoje há muitos lobos em pele de cordeiro. Claro, eu acredito que sim, né? Porque é como eu estava pensando, né? Tem muitas pessoas que atribuem muitas coisas ao diabo. Ah, porque isso é o diabo que fez. Ah, porque essa pessoa está endemoniada, que não sei o quê. Mas, na verdade, são as atitudes das pessoas em que elas acham que são os demônios, mas, na verdade, são elas mesmas. Então, eu acredito que elas podem, sim, se confundir, né? Um ósculo santo pro pai dessa linda moça, né? Que é a prova viva de que a graça de Deus existe, porque o pai dela é feio de doer, mas a menina é linda, né? Que é o nosso querido amigo pastor Elias Soares, da livraria Crescendo na Fé. Isso. Amigo, né, aliás. Amigo, amicíssimo, amicíssimo. Um amigo, grande amigo. Almira Carvalho Lima, de Eugenópolis, em Minas Gerais. Isso acontece frequentemente. Eles, como seres espirituais, possuem cachorros e outros seres vivos. Uau! Opa. Possuir bichos, tá. Incorporar no bicho, tá. Okay. Eles influenciam diretamente o pensamento e o sentimento das pessoas. E elas nem se dão conta de que lhes estão sendo instrumento de destruição. Muitos assumem forma de padres, médicos, etc. E são até venerados por determinadas pessoas. Até mesmo em um dos livros de Allan Kardec, ele deixa claro que a palavra espírito é a tradução da palavra grega daimon. Demônio. Se comprometeu a falar isso. Comprometeu totalmente. De modo que o que chamam de espírito é o mesmo que se chamava no passado distante demônio ou gênio. Bom, nós estamos aqui com um especialista nas línguas bíblicas. A palavra espírito é a palavra grega daimon? Não. Essa especificação que a Almira, né, fez especificamente do Evangelho de Allan Kardec, eu não posso me referir a ela porque eu não li isso no texto dele. Agora, biblicamente não. Quando a gente fala de espírito, tanto a referência ao Espírito Santo, o espírito maligno ou o espírito humano é uma referência ao pneuma. Ponto. Daimon, a gente tem que entender daimon que é o seguinte, é uma questão bem interessante. No contexto do grego clássico, o grego clássico é um período ali que compreende entre 900 até 330 a.C., né? 330 mais ou menos no início da época de Alexandre o Grande. Nesse período, daimon significava tanto um gênio, realmente, como colocou, como poderia ser, de repente, um anjo protetor. Bom, ou mal até em alguns contextos, mas não necessariamente mal. Tanto é que Sócrates diz que ele, quando aconselhava a juventude de Atenas, na Grécia, a se comportar bem, ele fazia isso inspirado por um daimon. Mas o contexto ali, nós não podemos ser anacrônicos. Daimon ali é a referência a um gênio, a uma inspiração boa e assim por diante. Quando nós vamos para o Novo Testamento, que não é grego clássico. Que não é grego clássico, é o grego koiné, que vem desde o grego clássico, aí de 330 até 300 e pouco depois de Cristo, 300 e pouco antes de Cristo até depois de Cristo. Daimon ali, ele já tem um sentido eminentemente mau. Ali, daimon se refere a um espírito maligno. Demônio mesmo. Demônio mesmo, no sentido mal, tal como nós cristãos evangélicos cremos hoje. Então, a referência dela de Allan Kardec, obviamente, eu não sei, eu não posso dizer, mas quando ela fala de daimon como gênio, ela está se referindo ao período grego clássico. No Novo Testamento, já daimon é o sentido totalmente pejorativo, é o demônio, os seguidores de Satanás, é outro sentido. Perfeito. Sebastião Marçal Bueno, de Balneário Rincão, em Santa Catarina. O que sei a respeito dos anjos é que eles têm o atributo de tomar a forma que quiserem, de acordo com o momento e a necessidade, pois temos relatos do Jardim do Éden, em que Satanás tomou a forma de serpente para atrair a admiração de Eva, e através do diálogo seduzi-la. E os mensageiros que foram a Sodoma para avisar a família de Ló que saísse da cidade sem olhar para trás, fora outros relatos dessa natureza. O Wagner Aparecido Silva, de Montes Claros, em Minas Gerais. Foram confundidos porque tiveram a permissão divina para aparecerem na terra como humanos e falarem usando a língua humana. Não há relato bíblico que demonstre que os anjos caídos tenham permissão para tal coisa,
Pelo contrário, a Bíblia ensina que eles estão em condições rebaixadas de trevas e reservados para o dia do juízo. 2 Pedro 2, 4 a 5. Quando a Bíblia se cala, o ser humano deve fazer o mesmo. Bom, o senhor que já viu demônios, viu anjo também? Sim, já vi. A minha conversão foi por causa da visão que eu tive. Como assim? Porque eu tava separado da minha esposa, e aí minha esposa estava no Rio, e eu fui visitar, ela estava com saudade dela, do meu filho, e ela estava frequentando uma igreja assembleia, e aí ela foi na casa de uma senhora que orava, uma profeta, uma mulher maravilhosa. E quando eu cheguei naquela casa, era 6 horas da manhã, que ela fazia uma reunião às 6 horas da manhã, num morro. Eu fui, e quando chegou lá, eu acho que foi a última pessoa a ser atendido naquela casa, era meio-dia. Eu cheguei lá às 6 horas da manhã e fui atendido meio-dia. Assim, porque todo mundo, ela orava pelas pessoas e tinha muita gente. E quando ela chegou perto de mim, ela falou assim, eu era espírita nessa época. E ela falou assim para mim, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Falou assim, e você acredita que tem anjo aqui hoje? Eu falei, acredito. Aí ela falou, então se ajoelha, porque você vai ver os anjos aqui então. Eu falei, então tá, porque eu já estava vendo um monte de cachorro, via um monte de coisa ruim para tudo quanto é lado, então eu queria ver anjo, eu nunca tinha visto. Eu ajoelhei, e ela começou a passar a mão em mim e falou assim, ó, tem uma espada de fogo queimando você para tirar todo esse seu mal aí. E aí eu estava de olho fechado e a mão dela queimava como uma coisa, sei lá, como se você colocasse um ferro no fogo e fosse passando. Bom, estava calor, eu fui pingando, e aí uma hora eu falei assim, bom, se eu estou de olho fechado aqui, se eu vejo coisa ruim, vejo cachorro, vejo serpente, vejo tanta coisa feia, eu quero ver esse anjo então. E aí eu peguei, estava de cabeça baixa e fui abrindo os olhos devagarinho e fui ver aquela coisa branca, maravilhosa, como é que se fala? Como se fosse uma roupa, né? Uma sandália bonita, dourada. Isso aí é loucura. Você fala para um psiquiatra, vai me internar. Mas eu vi, tô vendo. E aí fui levantando, quando chegou aqui, quando seria assim a bainha da coisa, a espada não estava. Ele estava passando a espada mesmo? Estava passando a espada mesmo. Então, quando comecei a subir, que eu comecei a chegar aqui, eu não tive coragem de levantar os olhos e ver o resto. Mas eu sei que a minha conversão foi ali. Naquele dia eu entreguei meu coração para Jesus e tudo que eu tinha feito até então, praticamente aí 12, 14 anos de espiritismo, acabou naquele dia. Voltei para São Paulo convertido para Jesus. Glória a Deus. Amém. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer ao pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Jaboque, e também ao pastor Marinho Monteiro, da Igreja Verdade e Vida. Ambos estão à sua disposição para tirar suas dúvidas, responder e-mail e responder suas perguntas pelo site vejamsó.com.br na aba Convidados, tá bom? Vamos ver quem vai levar a camiseta da grade. Quem é? Alexandre de Azevedo, de Itatiba. Itatiba é uma cidade do interior de São Paulo. Parabéns, Alexandre. Para você que fica com a gente, com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.